Se você valoriza histórias reais de guerra, coragem silenciosa e injustiças reparadas com o tempo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui, quem foi esquecido volta a ser lembrado. O pátio do antigo quartel estava repleto de cadeiras dobráveis, bandeiras agitadas pelo vento e veteranos perfilados em uniforme cerimonial. Era o evento anual de homenagem ao Esquadrão 74, o mais condecorado da campanha do Norte da África. Os nomes estavam todos listados no programa oficial menos nomes, patentes, medalhas, feitos, mas entre os convidados, uma senhora de cabelos curtos, passos lentos e olhar calmo, observava em silêncio. Ela carregava uma pequena bolsa de couro, um broche enferrujado no peito e um passado que ninguém, ali, parecia reconhecer. Quando tentou se sentar na primeira fileira, um soldado cerimonial a deteve. Com licença, senhora, essa área é reservada aos veteranos homenageados. Ela apenas olhou para ele e deu um pequeno passo para trás. Não disse nada. Ainda, seu nome era Judith Holland, mas ninguém ali parecia lembrar. A iOS, 19 anos, havia se alistado como operadora de comunicações em 1941, mas sua função real era outra. Integrava a rede de reconhecimento do Esquadrão 74, responsável por interceptar e decifrar mensagens codificadas de generais inimigos. Ela operava num bunker móvel, dentro de um caminhão blindado, que se deslocava com a tropa. Comandava 4 rádios e 2 operadoras sob sua liderança. Mas seu nome jamais fora incluído nos registros de comando. Seu trabalho era considerado ultra. Agora, décadas depois, olha estava ela, convidada apenas porque o neto insistira com a organização do evento. Do palco montado, o mestre de cerimônias iniciou o protocolo. Um a um, nomes foram chamados. Aplausos, toques de corneta, salvas. De honra, a senhora Judith permanecia de pé, ao fundo, sem cadeira. Nenhum dos que organizaram o evento sabia quem ela era de verdade. Para eles, era apenas uma idosa perdida, talvez parente de algum veterano. Senhora, por favor, sente-se ali atrás, disse um tenente, apontando para uma ala reservada a acompanhantes. Ela caminhou sem pressa até o local, ignorando os olhares que escorriam por sobre os ombros fardados, mas na mão apertava algo que não deixava desde 1943. Uma placa de rádio codificador alemão, arrancada por ela de um bunker destruído. A prova de que seu silêncio havia mudado o rumo de uma batalha. O comandante da guarnição atual da base foi chamado para fazer o discurso principal. Era neto de um dos pilotos homenageados naquele dia. Iniciou seu discurso com frases ensaiadas. O Esquadrão 74 representa bravura, sacrifício e glória da pátria. Até que algo o desconcentrou. Ao olhar para a fileira dos fundos, reconheceu um rosto que só havia visto em um diário antigo. Um rosto feminino, sério, encostado num rádio, com o sol queimando por trás, menos a foto fora tirada em 1943, num acampamento em El Alamein. E naquele instante, a ficha caiu. Parou o discurso, baixou o papel e disse em voz alta: essa mulher, parada lá atrás, é a Sargento Holland. O silêncio caiu como um estrondo. Vários rostos se viraram ao mesmo tempo. A mulher, que estava à sombra da lona, deu 2 passos à frente. Sim, disse apenas. E então, tudo mudou. O comandante desceu do palco sem hesitar. Caminhou entre os veteranos, atravessou os tapetes cerimoniais e parou diante dela. Holland, em nome da força e da pátria, peço perdão. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez sorriu. Mas não havia mágoa ali. Apenas a serenidade de quem sabe que o tempo, cedo ou tarde, escuta. A plateia, sem entender direito o que estava acontecendo, se levantou. Os soldados da banda baixaram os instrumentos. Um gesto do comandante e o evento foi pausado, conduzida ao palco sob aplausos, que começaram tímidos e tornaram-se uma onda. Judith subiu os degraus com auxílio do comandante. Um dos veteranos mais antigos a reconheceu. Meu Deus, ela era a voz do rádio! Em 1942, durante uma ofensiva desastrosa, o canal de comunicação havia caído. Quem salvou o contato entre as tropas foi ela, improvisando uma antena com pedaços de cabo de caminhão. Nenhum general soube. Nenhuma medalha foi mas dezenas de soldados voltaram vivos por causa daquela transmissão. Agora, quase 80 anos depois, o reconhecimento emergia, não de documentos, mas da memória viva dos que presenciaram. No discurso improvisado, o comandante leu trechos do diário de seu avô. Nunca antes publicados, a Sargento Allen, nunca, ergueu uma arma, mas fazia cada soldado se sentir menos sozinho com sua voz clara no rádio. Ela lia coordenadas como se desenhasse caminhos no deserto. Era ela quem mantinha a moral da tropa quando a poeira tornava tudo invisível.
Ao fim da leitura, a plateia já estava em pé. Judith permaneceu calada. Quando lhe ofereceram o microfone, disse apenas: "Fiz o que podia com o que tinha. E voltei." Não pediu desculpas, não agradeceu. Apenas constatou, porque ela sabia. O verdadeiro veterano não precisa de manchetes, menos apenas de verdade. A cerimônia recomeçou. Mas, com outro tom. A cada novo nome chamado, os olhares buscavam o rosto de Judith como referência. Ela agora estava na primeira fileira, ao lado dos medalhistas. Durante a execução do hino, um garoto de uniforme, cadete recém-formado, aproximou-se e pediu permissão para apertar sua mão. Ela consentiu, e quando ele perguntou o que significava ser veterana, ela respondeu: "É lembrar daqueles que não voltaram menos e saber que você não tem o direito de ser esquecido também." O garoto não entendeu tudo, mas sentiu o peso das palavras após o evento. Vários veteranos se aproximaram. Um deles, com lágrimas nos olhos, revelou que só sobreviveu porque ouviu, numa noite escura de bombardeio, a voz dela no rádio dizendo: "Fiquem abaixados. Esperem 3 minutos. Depois corram pelo flanco esquerdo." A ordem viera precisa menos e havia funcionado. Ele nunca soubera de quem era aquela voz. Até aquele dia. Judith apenas assentiu. Era meu trabalho. Mas dentro dela, cada rosto salvo ainda morava. E agora, cada um deles estava finalmente dizendo: "Obrigado." Sem uniforme, sem patentes, só almas reconhecendo outra. Antes de ir embora, Judith foi convidada a deixar um item no memorial da base. Ela retirou da bolsa a velha placa do rádio alemão, que havia carregado por mais de 60 anos. "Arranquei isso de um bunker antes que explodisse. Com isso, consegui decodificar uma transmissão que salvou toda uma frente de batalha." O objeto foi colocado em uma redoma de vidro, com uma placa escrita à mão. Em silêncio, ela salvou vozes. Em sombras, ela acendeu caminhos. E finalmente, enquanto o sol se punha sobre o pátio, alguém falou seu nome completo no microfone. "Sargento Judith Allen, reconhecida, lembrada. E nunca mais esquecida." Se você está sentindo o peso e a beleza dessas histórias que quase foram apagadas, já deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui, cada memória reencontrada vira um tributo justo. Naquela noite após a cerimônia, uma equipe da base levou Judith até o antigo setor de comunicações, hoje transformado em depósito. O prédio estava abandonado, com fios soltos, painéis oxidados, e cheiro de poeira e história. Ela parou na porta, olhou para dentro e murmurou: "Aqui foi onde a guerra realmente começou para mim." Enquanto os oficiais abriam espaço, ela caminhou devagar até o canto, onde costumava ficar o terminal de decodificação. Passou a mão na parede e sorriu. Era aqui. O ruído vinha dessa tomada. E então, como quem toca um altar a Joe Hussey, e ficou em silêncio, o tempo ali dentro parecia ter parado por respeito. Enquanto Judith revivia os detalhes técnicos que salvaram em sua mente durante décadas, os jovens oficiais que a acompanhavam ficavam cada vez mais perplexos. Ela recordava números de frequência, nomes de operadores, senhas de comando. Um deles perguntou como ela conseguia lembrar de tudo aquilo. Ela respondeu: "Porque esquecer era uma sentença de morte." Durante os anos mais intensos do conflito, a menor falha na transmissão poderia levar a um bombardeio amigo ou a uma emboscada fatal. Ela não lia os mapas, ela os escutava no som do estático, e transformava barulhos em rotas. Durante uma missão em 1943, Judith interceptou uma mensagem codificada que anunciava a movimentação de blindados inimigos em Tobruk. Os aliados estavam a ponto de avançar, sem saber da emboscada. Ela decifrou o código em menos de 10 minutos e transmitiu o alerta com uma frase cifrada: "Os leões não rugem, eles esperam." Aquilo bastou para adiar a ofensiva. Ningla soube quem havia enviado a mensagem. Ela sequer foi registrada nos relatórios. Mas o general da operação, décadas depois, revelou que aquela frase salvara mais de 500 homens. Agora, em meio a ruínas, a mulher que só apertava botões era vista com reverência. A imprensa local, ao saber da cerimônia, publicou uma nota simples: "Idosa veterana reconhecida em última hora." Mas um jovem repórter decidiu ir além, foi até a base, encontrou o comandante e pediu uma entrevista com Judith. Ela relutou: "Não gosto de câmeras, elas mostram demais o rosto e de menos o trabalho." Mas o comandante insistiu: "Eles precisam ouvir." Sentada em um banco do pátio, ela narrou sua história com precisão militar, sem floreios, sem vitimismo. Apenas fatos. O repórter saiu em silêncio. Ao chegar na redação, escreveu título que estamparia manchetes no país inteiro: "A mulher que falava com soldados no escuro." A repercussão foi instantânea. Cartas chegaram de várias partes do país.
Veteranos escreviam agradecendo. Agora sei quem salvou meu pelotão. Ela era a voz que eu ouvia antes de correr. Alguns, emocionados, mandaram fragmentos de seus diários, onde mencionavam frases ou códigos que agora sabiam que vinham dela. Um deles escreveu: "Passei a vida achando que era só uma voz do rádio. Hoje sei que era uma mulher real, com coração e coragem maiores que muitos generais." Judith lia tudo com calma, mas recusava entrevistas televisivas. A guerra não é um espetáculo, dizia Ian Mikkel. Com a mobilização popular, o Ministério da Defesa foi pressionado. Até aquele momento, Judith não possuía nenhuma medalha oficial de campanha. Seu nome não constava como combatente. O motivo era burocrático. Mulheres naquela função eram consideradas apoio administrativo, mas os documentos entregues pelo comandante da base, incluindo o diário do avô, relatos de rádio e o bilhete cifrado de Tobruk, menos mudaram tudo. Pela primeira vez, a Força Real reconheceu um operador de comunicações clandestinas como agente de inteligência ativa. E então veio a carta, selada, oficial, com brasões dourados. Nela, dizia: Judith Rowland, sua guerra finalmente tem nome. Na nova cerimônia, Judith recebeu a Medalha de Mérito de Serviço Estratégico, uma honraria concedida apenas a 5 pessoas antes dela. Foi entregue por uma cadete mulher, treinada em ciberdefesa, que chorava ao apertar sua mão. "E eu só estou aqui porque a senhora existiu", disse. Judith sorriu pela primeira vez em público. Ao olhar a plateia, viu rostos jovens, misturados a outros tão marcados quanto o dela. Pela primeira vez, não se sentia deslocada. Era como se o tempo tivesse feito as pazes com ela. Um dos presentes disse: "Demorou 80 anos. Mas agora ela comanda a cerimônia, mesmo reconhecida." Judith manteve sua rotina simples. Recusou entrevistas em grandes canais, mas aceitou participar de uma roda de conversa com alunas da Escola Técnica Militar. Sentada em círculo, entre meninas de 18 e 20 anos, ela contou como aprendeu a decifrar sinais pelo som dos estalos. Cada código tinha uma música própria. Aprendam a ouvir. Os olhos mentem menos, o som não. Elas anotavam tudo com fervor. Uma perguntou: "A senhora teve medo?" Ela respondeu: "Sim, mas tinha mais medo de não conseguir avisar a tempo. E por isso cada transmissão sua era como um último fôlego." Durante a conversa, uma das alunas mostrou um pingente que carregava uma pequena válvula de rádio pendurada no pescoço. "Carrego isso para lembrar que alguém lutou sem fuzil." Judith ficou com os olhos marejados. Disse apenas: "Nunca subestimem quem luta em silêncio." Uma semana depois, a escola nomeou sua nova sala de comunicações como estúdio. Judith Ham. Acima da porta, uma placa gravada dizia: "Aqui, as vozes se transformam em direção." Assim como ela fez, Judith não compareceu à inauguração. Disse que era muita pompa, mas ficou sentada do lado de fora, ouvindo o som das jovens treinando o código Morse. Era tudo o que precisava. Já com a saúde fragilizada, Judith passou seus últimos meses organizando suas anotações. Deixou tudo em uma caixa de madeira, com o título "Manual para quem escuta quando ninguém mais quer falar." Entregou ao comandante da base com a seguinte orientação: "Só abra quando a próxima guerra quiser apagar nomes de novo." Quando perguntaram se ela achava que tudo havia valido a pena, respondeu: "Não sei se salvamos o mundo, mas salvei uns bons homens. E isso é o que conta." E naquela tarde, olhando o céu por uma janela entreaberta, Judith sentiu paz. Ela sabia, não precisava mais ser lembrada. Por quê? Agora, era impossível esquecê-la. Se ainda não curtiu e se inscreveu no canal, aproveite agora. Este canal é um arquivo vivo de histórias que o tempo quase apagou e que agora voltam a respirar. O inverno seguinte chegou, e com ele, o anúncio oficial. O nome de Judith Rowland seria incluído no Livro Nacional dos Veteranos da Segunda Guerra. Seção de Inteligência de Campo. Era a primeira vez que uma mulher daquela função recebia tal honra. A decisão não veio de políticos, nem de chefes militares, mas da pressão popular. Cartas, abaixo-assinados, manifestações silenciosas de antigos combatentes e familiares. Um país inteiro reconhecia, finalmente, que o esforço de guerra não se media só com tiros menos, mas também com transmissões, escuta e coragem nos bastidores. A mulher do rádio agora estava onde sempre mereceu. Nas páginas da história, o neto do Judith, um jovem historiador, decidiu publicar parte dos diários da avó. As anotações misturavam dados técnicos e relatos pessoais. A morte de colegas, o medo de falhar, a dor de ouvir pedidos de socorro que não podia responder a tempo. Um trecho comoveu o país. "Às vezes, eu desligava o rádio e sentia que o mundo ficava mudo, mas logo vinha outro chamado. E ali estava eu, de novo, como se tivesse o dever de ouvir o mundo inteiro." O livro foi intitulado
Ouvindo o silêncio. Diários de Judith Holland. Tornou-se leitura obrigatória nas escolas militares de comunicação do país. No mesmo período, um documentário foi lançado sobre o Esquadrão 74 pela primeira vez. A narrativa incluiu a perspectiva das operadoras de rádio e agentes de decodificação. Imagens de arquivo foram restauradas, e em uma delas, por apenas 3 segundos, aparecia uma jovem sentada entre fios e válvulas, de fones no ouvido e expressão grave. Era Judith, em 1943. Narrado por uma atriz com voz serena, o trecho final dizia: ela não comandou batalhões, mas salvou pelotões inteiros com uma única frase no rádio. O filme venceu prêmios, mas, mais importante que isso, reacendeu o respeito pelas funções invisíveis. Uma cerimônia foi marcada no parlamento para oficializar a inclusão do nome de Judith entre os veteranos de Estado. Ela, debilitada, enviou apenas uma carta: eu recebo essa honra, mas gostaria que fosse dedicada às mulheres que operaram os rádios. Mas não voltaram. Cada uma tinha uma frequência única. Eu apenas tive sorte de sobreviver. A carta foi lida em plenário, e muitos se emocionaram. Uma deputada jovem, neta de uma enfermeira de guerra, fez um discurso poderoso. Se hoje temos voz, é porque alguém, no passado, soube escutar. E por alguns minutos, o salão ficou em completo silêncio. Em homenagem a ela, com o avanço da idade, Judith passou a viver em um lar tranquilo para veteranos. Mas seu quarto era diferente dos demais. Havia um painel com botões de rádio, gravações antigas, e até um transmissor restaurado pelos cadetes que a admiravam. Às vezes, ela se sentava diante do painel e simulava transmissões. Não por saudade menos, mas por gratidão. Era seu ritual. Aquele som de estática era como uma velha oração. Tô aqui, ela dizia ao microfone, mesmo que ninguém respondesse. Ela sabia. A frequência certa sempre encontra alguém do outro lado. Um dia, um grupo de jovens recrutas visitou o lar. Tinham ouvido falar da mulher do rádio e queriam conhecê-la. Encontraram Judith sentada à sombra de uma árvore, com um cobertor sobre as pernas e um livro no colo. Perguntaram o que era mais difícil na guerra. Ela respondeu: não, deixar que te silenciem, depois que ela acaba. Um deles pediu conselhos. Judith disse: ouçam mais, muito mais, porque às vezes, quem está salvando sua vida nem está em campo de batalha menos, está atrás de uma mesa, segurando um fio, esperando o momento certo de falar. Em uma cerimônia militar do ano seguinte, o nome de Judith foi estampado na lateral de uma moderna estação móvel de comunicações, Base Móvel J. Holland. A estrutura usada em missões de paz permitia transmissões seguras em regiões remotas. Dentro dela, havia uma pequena placa, inspirada por quem ouviu. Impossível. Os operadores que ali trabalhavam conheciam sua história de cor. E toda vez que uma missão era bem-sucedida, alguém batia 3 vezes na parede. Um gesto simbólico que os antigos usavam para homenagear o rádio que os salvou. 3 batidas. Sempre. Judith faleceu em uma madrugada silenciosa. Com o rádio ligado, no painel, ainda piscava uma frequência fixa 7443. Era a numeração do esquadrão dela e o ano da última missão ativa. O enfermeiro que a encontrou disse que ela parecia sorrir. Seu velório foi simples, como ela queria, mas compareceram centenas de pessoas. Jovens, veteranos, soldados, estudantes, operadores de rádio, historiadores. Ao final da cerimônia, foi transmitida sua última gravação. Se estiver ouvindo isso, é porque alguém ainda escuta. E enquanto alguém escutar, nenhuma de nós será esquecida. E então, silêncio. O mais respeitoso dos silêncios. Hoje, no Museu das Comunicações Militares, há uma sala dedicada à inteligência silenciosa. Em um canto, dentro de uma vitrine, está o rádio original que Judith operou em 1943. Ao lado, o broche que ela usava no peito durante a cerimônia em que foi afastada. E uma citação gravada no vidro: não foi a guerra que me fez ouvir. Foi a ausência que me ensinou a escutar. Estudantes tocam o vidro com reverência, e muitos saem dali com outra ideia do que é bravura. Nem sempre ela carrega farda. Às vezes, ela fala devagar, e muitas vezes, ela só escuta. O legado de Judith Holland não está apenas em homenagens ou condecorações. Está em cada jovem soldado que, ao ouvir um chamado no rádio, lembra que por trás daquela voz há uma história. Está em cada operadora que entende que seu trabalho, mesmo sem glória, pode mudar o destino de muitos. Judith não buscou reconhecimento, mas o reconhecimento a alcançou. Porque não importa quanto tempo leve, menos a verdade encontra um jeito. E naquela base, naquele pátio, diante de todos, o evento parou, porque todos finalmente entenderam. Ela era a razão de todos estarem ali.